O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, teve alta de 0,83% em fevereiro, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para entender como isso impacta na nossa vida, eu converso agora com Patrícia Costa, economista e supervisora de pesquisa de preços do Diese. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Patrícia, o que pode ter causado essa alta no IPCA? Veja, o grande vilão desse mês no IPCA foi a educação. O reajuste dos cursos formais, os cursos regulares, como o ensino médio, o ensino superior, fez com e esses reajustes ocorrem tradicionalmente em fevereiro, fez com que grande parte desse aumento de 0,83 fosse causado por esse reajuste. Mas acho que a gente precisa também olhar para transporte, principalmente combustível e os alimentos. Vou aproveitar a sua deixa, a questão dos alimentos. Ontem, o presidente Lula se reuniu com ministros para discutir a questão dos estoques de alimentos, Caso isso dê certo, os alimentos realmente fiquem mais baratos. Isso pode ajudar o IPCA a ter melhor desempenho aí ao longo do ano? Os alimentos eles têm um peso importante no índice, na inflação, principalmente na inflação das famílias de baixa renda. No caso, a gente consegue apurar melhor pelo INPC. Acho que é importante focar que as políticas que vão ser feitas vão focar principalmente arroz, feijão, milho. E você teve também, ao longo desses 2 últimos meses, uma estabilidade climática muito grande que fez com que os in natura, por exemplo, cenoura, cebola, batata, tivessem uma alta muito grande. Então, acho que olhando para arroz e feijão que vem com uma oscilação de preço para cima, é importante pensar em políticas de estoques reguladores, o plano de safra também é importante para que você estimule o produtor a plantar feijão, que vem perdendo área em relação à soja, para que você estimule o produtor a plantar o arroz e manter esse preço aqui, de forma que o Brasil não exporte tanto arroz como vem exportando nos últimos meses. Você comentou aí em relação aos combustíveis, Também tiveram alta. E para o restante do ano, existe uma expectativa aí de queda também nos preços dos combustíveis? Eu acho que é importante a gente saber que a alta dos combustíveis esse mês, ela se deu especificamente pelo aumento do ICMS nos estados. Então, a partir de 1º de fevereiro, houve aumento do ICMS e isso impactou muito no preço da bomba dos combustíveis, Então, quando a gente olha para a questão dos combustíveis, a gente percebe uma mudança na política da Petrobras, é uma mudança importante, uma redução do número do dividendo pago aos acionistas e com uma parte desse dinheiro que vai ser usada para investimento e para que o Brasil tenha soberania e independência em relação à produção de petróleo. Só para lembrar, apesar desse número, ainda assim foi a menor inflação do mês de fevereiro desde 2020. Considerando todo o contexto, Patrícia, qual que é a perspectiva do IPCA no geral para esse ano? Olha, a expectativa é de que a inflação ela se mantenha dentro da meta. A gente sabe que a meta é 3%, ela pode ir até 4,5%. Então, provavelmente a tendência é que essa inflação ela se mantenha dentro do que se espera, de forma que não há nada que vá indicar uma pressão maior. O governo vem trabalhando com várias políticas, eu acho que isso que é importante, a diferença de outros momentos é o olhar atento à questão da alimentação, para que os preços não aumentem, para que isso não sobrecarregue as famílias de baixa renda. Então, a gente tem uma alta de alimentos causada pela questão climática, fez com que o presidente chamasse, então, os ministros para poder tentar resolver essa questão, porque não se aceita mais a alta de alimentos. A gente já trabalha com um patamar de preços alto para alguns produtos, então o óleo de soja mais do que dobrou de preço em relação a 2019, assim como a carne, o feijão. Então, mais aumentos o consumidor não aguenta, porque a renda, apesar de subir, ela não sobe na mesma proporção. Então, acredita-se que a inflação ela esteja relativamente controlada, principalmente porque tem um olhar atento do governo para fazer políticas para
mudar a questão da oferta. Se você tem um problema na oferta, essas políticas elas podem resolver. E aí a gente fica, claro, sempre em relação ao clima, essa instabilidade climática que vem passando todo o nosso planeta, tudo isso afeta muito a produção dos in natura, dos alimentos. E aí a gente vai tentar compensar de uma maneira ou outra, mas de qualquer maneira a previsão é de que o IPCA se mantenha dentro da meta esperada. Perfeito, Patrícia. Patrícia, muito obrigada pelas explicações. A gente sabe que essa questão dos alimentos é uma coisa que preocupa os brasileiros, né? Mas calma, as expectativas, a perspectiva é boa. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, boa noite. Boa noite.